Então, hoje, dia 22 de setembro de 2021, nós vamos entrevistar, eu e Maria Eduarda, vamos entrevistar o professor Nadson Gutenberg, que é professor na área de História, já com vasta experiência, e que hoje vai colaborar, dividindo conosco um pouco das suas vivências, de quem é Nadson, né? E a gente começa, então, esse movimento perguntando a Nadson sobre de onde ele vem, quem é Nadson Gutenberg, né? Quando nasceu, qual a sua trajetória de vida, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre esse professor. Seja bem-vindo, Nadson. Bom, é um prazer estar aqui com vocês e falar de mim, eu diria que é falar de alguém que gosta de história e principalmente alguém que gosta de lecionar. Eu acho que eu nasci para isso. Eu tenho outras profissões, eu tenho outras graduações, mas o meu espírito sempre foi de educador, sempre foi de professor, e eu sempre digo que eu sou um professor eterno aprendiz. Ou seja, eu estou, apesar de estar agora completando 30 anos de sala de aula, eu aprendo todos os dias com o meu aluno. Eu acho que a cada fala de um aluno meu, a cada pergunta, a cada comentário, é um aprendizado para mim. E tudo isso começou há muito, muito tempo atrás, né? Quando eu ainda garoto, eu sempre fui um apaixonado, não só por história, mas por geografia. Quando eu era criança, eu não sabia muito separar geografia de história, e aí eu lia um livro de geografia, mas eu procurava elementos históricos naquele livro de geografia. Eu lia um livro de história e ia procurar elementos geográficos. Eu sempre fiz uma ponte entre as duas ciências, que foi geografia e história. E eu lembro muito bem que eu fui passar um tempo em Recife, na casa de uma tia, e cheguei lá, eu risquei, eu era criança, eu tinha 9 anos de idade, 8 anos de idade, e eu saí riscando tudo quanto era livro dos meus primos, e foi um problema na época, porque eu já tinha uma curiosidade muito grande pelos elementos históricos e pelos elementos geográficos. Então, eu posso dizer que tudo começou aí, né? Essa minha paixão pela história, essa minha paixão pela geografia, essa minha paixão pelas ciências sociais, de uma forma geral, elas começaram aí. E o mais interessante ainda, eu diria que não começou aí. Eu acho que o ponto-chave para história e geografia começou aí. Mas você sabe onde foi que começou a minha paixão pela educação? Foi no projeto Saci. Pouca gente sabe disso. O projeto Saci foi um projeto desenvolvido pelo INPE, aqui juntamente com a TV Universitária, onde atores davam aula através de joguinhos infantis, atividades lúdicas, e eu era um viciado nesses programas. O projeto Saci, ele passava pela manhã e passava à tarde, e eu assistia às aulas de matemática, eu assistia às aulas de português, eu assistia às aulas de história e de geografia do projeto Saci. Eu me lembro bem, porque isso a vida ela faz círculos, e aí um dos professores, um dos atores do projeto Saci, ainda naquela época, era Maurício Pandolfo, da TV Universitária, que foi meu professor no curso de comunicação social. Eu também sou graduado na área de comunicação social, em jornalismo e rádio e televisão, e Maurício foi meu professor no curso de comunicação social, mas eu diria que Maurício não foi meu professor no curso de comunicação social. Ele foi um dos primeiros professores meus lá no Projeto Saci. Eu diria que lá no Projeto Saci foi minha base de educação. E aí, através do Projeto Saci, eu assisti naquelas aulas, assistia na TV Universitária, pela manhã e à tarde. Eu chegava do colégio, já chegava com sede para ver o Projeto Saci. E eu assisti aquilo, foi muito bom para mim, foi muito bom na minha formação. E logo depois, descobrindo a história e geografia, cá eu estou 30 anos depois, dando aula de geografia e de história com prazer, certo? Então, eu diria que tudo começou comigo lá no Projeto Saci, e logo depois, riscando os livros dos meus primos, riscando os livros dos meus pais. Eu sempre fui muito prodígio em relação ao estudo. Eu comecei muito cedo, eu cheguei no ensino fundamental muito cedo. Meu pai dava aula em supletivo e de vez em quando me levava com ele, e aí eu sempre fui muito prodígio.
certo? Eu terminei o ensino fundamental cedo, eu entrei, na época, eu fiz a antiga Etferne ainda, saí do fundamental, fui para a antiga Etferne. Eu era tão imperativo, até hoje eu sou imperativo em relação ao estudo e a conhecimento, que eu cheguei a fazer 2 ensino médio, eu fazia Etferne no horário, fazia Pré-MEN, que era um programa do ensino médio do governo federal, através do Estado, eu fazia uma outra escola, e eu entrei, minha primeira graduação foi Geografia, né? Naquela época era Estudos Sociais, Habilitação, Geografia, e depois eu entrei em História, e até hoje, como eu disse, eu completei meu ciclo de paixões em Geografia e História, porque eu diria que eu sou um apaixonado pelas ciências humanas, e mais ainda, educação, prazer, professor, estão muito interligados para mim. Eu diria que dar aula, para mim, é um relax. Eu entro na sala de aula cheio de problemas externos e saio da sala de aula com cabeça aliviada. Então, eu muitas vezes digo para algumas pessoas que perguntam, você gosta de dar aula? Você tem outras profissões e gosta de dar aula? E eu digo que eu sou professor, eu não estou professor. Eu repito muito isso para eles, sabe? Eu acho que você ser professor é você se sentir bem fazendo isso. E ser professor é aquele que você já nasce, você apenas aprimora um dom de transmissão de conhecimento. E é assim que eu me sinto. Eu me sinto professor, eu não estou professor por uma necessidade profissional. Eu sou professor porque eu gosto e porque isso me faz bem transmitir os conhecimentos que eu tenho, aprender também com cada aluno. Seja aluno do fundamental, seja aluno da universidade, eu estou sempre aprendendo com eles. Eu sempre digo que eu posso, um professor, ele pode ter especialização, mestrado, doutorado, porém, o doutor de cada coisa, o doutor de cada lugar, o doutor de cada profissão, é a vivência, a prática, que complementa esse aprendizado que a gente tem na academia. Então, muitas vezes eu dou aula, eu digo, olha, o doutor de Jardim do Seridó é fulano que nasceu e cresceu lá em Jardim do Seridó. Ele sabe muito mais de Jardim do Seridó do que eu. O doutor especialista em hortas é aquele amigo que eu tenho que planta, que mexe na terra, que cultiva a planta, e ele tem muito mais para me ensinar do que eu ou alguém que tem um doutorado, um mestrado, uma especialização ou coisa do tipo. Então, eu me vejo assim, me vejo professor porque eu me sinto professor. Que bom, Nadson. Nadson, eu vou voltar um pouquinho. Nesse período do projeto Saci, você lembra mais ou menos o período em que foi, quantos anos você tinha, se era aqui, você morava em Natal à época? Eu morava em Natal. Eu morava em Natal e... Você é de Natal? Sou de Natal, E aí, nesse período, eu criança ainda, foi implantado o projeto Saci, creio que no início dos anos 72, 73, a TVU foi inaugurada em 72. E a partir da inauguração da TVU, a TVU ela já fez parte desse processo do INPE. E aí, ainda com a transmissão em preto e branco, aquela TV em preto e branco ainda, eles implantaram o projeto Saci, que era um projeto de educação à distância. Foi um dos primeiros projetos de educação à distância implantados aqui na América Latina, que tinha como centro a cidade de São José dos Campos, São Paulo, eu lembro bem disso, porque as imagens eram gravadas lá em São José dos Campos. Teve uma primeira etapa lá em São José dos Campos e uma segunda etapa gravada aqui em Natal, na TVU. E eu tinha 7 para 8 anos, coisa do tipo, 6 anos, eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas eu cresci com o projeto Saci. Eu poderia dizer que, mesmo eu entrando no Fundamental 2, o que hoje é o Fundamental 2, eu estava ali acompanhando o projeto Saci, porque muito do que eu vivenciava em sala de aula era apenas uma revisão daquilo que eu tinha visto no projeto Saci. Eu diria que a minha primeira tabuada foi o projeto Saci, eu diria que minhas primeiras letras, juntamente com a minha professora de sala de aula, foi o projeto Saci. Isso foi muito válido para mim, certo? O primeiro contato meu com a ciência foi o projeto Saci, ainda com 7, 8 anos de idade. Eu acho que eu acompanhei o projeto Saci até mais ou menos 10, 12 anos de idade, depois, de certa forma, me cansou, porque a gente vai descobrindo outras coisas no mundo, e aí eu comecei a largar o projeto Saci, mas que foi minha primeira escola, de fato, além da sala de aula,
né, foi o Projeto Saci. Mas eu era bastante criança. E aí, quando você começa a frequentar a escola, você tinha mais ou menos que idade? Você recorda quais foram as escolas que você passou? Como eu disse, eu fui muito precoce. Eu sempre fui precoce e hiperativo também. Talvez por eu ter, como eu disse a vocês, meu pai ele dava aula em supletivo, e muitas vezes eu acompanhava meu pai em supletivo, eu criança, e eu comecei a ver o Projeto Saci, mesmo estando fora da sala de aula, eu ainda aprendendo minhas primeiras letras, aprendendo meus primeiros números, eu já começava a ver o Projeto Saci, e eu entrei no Fundamental 1, dando dor de cabeça a professores, porque a professora ela ia dar a aula sobre um assunto que eu já sabia, ou melhor, que eu já tinha visto. Então, muitas vezes eu atrapalhava a aula, no lugar de ajudar a professora, eu atrapalhava. Eu me lembro bem que eu tinha uma professora que depois de muitos anos, depois que a gente se torna professor, a gente começa a buscar essas memórias, e eu fico feliz em você estar ajudando a construir essas memórias, e eu buscando essas memórias, e eu pensei comigo, eu digo, gente, algumas professoras não souberam me usar, porque algumas professoras buscavam a direção e diziam, tira esse capeta da minha sala, ele está atrapalhando a minha aula. Mas eu lembro bem de uma professora minha, que ela soube me usar, porque, como eu disse, eu tinha visto aquele assunto, e eu tinha sempre algo para comentar, eu tinha sempre algo a falar, eu tinha sempre algo a dizer, porque eu sabia, ou eu tinha ouvido com meu pai, ou eu tinha ouvido no Projeto Saci. E aí, essa professora, e depois eu fiquei pensando, e foi uma técnica que eu passei a usar depois, quando o aluno ele participa muito da minha aula, eu trago ele para o meu lado. E aí eu lembro bem que essa professora, ela ia fazer referência a uma coisa, ela dizia, Natson, você já viu isso? Você sabe disso? E aí eu falava alguma coisa e ela partia da minha fala para dar a aula dela. Então, isso foi muito importante, porque depois eu passei a utilizar também essa técnica. Eu acho que essa foi a única professora, não lembro mais eu não lembro mais o nome dela, eu fazia primeira ou segunda série primária, alguma coisa do tipo, e eu lembro bem que eu mudei de sala, na terceira série do primário, eu mudei de sala umas 5 vezes, porque os professores muitas vezes não compreendiam o meu conhecimento e achavam que eu estava atrapalhando a aula. E depois de mudar de sala, falava-se com coordenação, eu mudava de sala, falava-se com direção, eu mudava de sala, mas essa professora, ela conseguiu fazer com que eu terminasse o ano letivo e me usou positivamente nas aulas dela. E aí eu diria que é até uma dica, porque a gente sempre tem aquele aluno que ele participa da aula, que ele até atrapalha a aula, porque ele tem um comentário a mais para fazer, ele tem uma pergunta de curiosidade, ou ele tem até uma negação para aquilo que a gente está afirmando. E aí eu acho que esse tipo de aluno, porque eu me coloco como um tipo de aluno desse, porque eu fui um tipo de aluno desse, a gente tem que atrair ele para o nosso lado. A gente tem que trabalhar ele positivamente, como essa professorinha. Essa professora foi numa escola estadual, Felizardo Moura, no bairro das Quintas, aqui em Natal. Foi na escola... Conheço o Felizardo, eu sou das Quintas também. Pronto. No Felizardo Moura, meu pai era militar, e aí eu ficava, ele era transferido, voltava, mudava, eu mudei muito de endereço. Então, a maioria dos meus tempos, eu morei no Alecrim, e nessa época a gente estava morando nas Quintas, no bairro das Quintas, ali na Mar Negócio, e eu fui estudar no Felizardo Moura. E foi lá que eu conheci essa professora, que me usou positivamente. Quando eu digo me usou, é porque ela teve a inteligência de aproveitar as minhas falas para complementar a aula dela, ou de complementar as aulas dela com a minha fala. Então, eu acho que até hoje eu uso também essa técnica. Muitas vezes eu tenho um colega meu que diz assim, fulano atrapalha muito a aula. E aí eu digo, ele me ajuda. Quando eu digo ele me ajuda, porque eu passo a utilizar aquele garoto, aquela garota, como ponte para complementar minhas aulas. Então, foi na escola Felizardo Moura que, vamos dizer assim, eu consegui avançar em termos de aprendizado. Eu não fiz a 4ª série primária, tá? Por causa dessa hiperatividade. Isso é uma coisa que, se não é normal, não era normal na época, mas como eu atrapalhava os professores, eles sempre diziam, esse garoto tem mais conhecimento que os demais,
Ele não deve estar na terceira série, apesar de um menino ainda, ele não devia estar na terceira série, e naquela época existia o exame de admissão. O que era o exame de admissão? Era um vestibularzinho, entre aspas, de passagem do primário para o Fundamental 2, né? Da quarta série para o quinto ano, passava-se através desse exame de admissão. E aí as professoras se reuniram no colégio com a diretora e disse, olha, esse garoto ele já tem condições de estar no quinto ano. Ele não precisa estar aqui no terceiro ano, passar para o quarto para ir para o quinto. E aí a diretora do colégio chamou meus pais e disse, olha, a verdade é essa, ele está fora da faixa dele, apesar dele ser muito jovem, mas ele já tem condições de avançar para o quinto ano. Eu vou autorizar ele fazer o exame de admissão, apesar dele estar na terceira série, eu ia para a quarta série, e aí ela disse, eu vou autorizar ele fazer o exame de admissão, se ele passar, ele segue para o quinto ano, pulando a quarta série. E foi assim que eu fiz. Eu fiz o exame de admissão na antiga Escola Municipal de Natal, que era a única escola municipal daqui de Natal naquela época. Hoje em dia nós temos João 23, Joanela Martini, Ulisses de Góes, e tantas outras escolas municipais. Naquela época só existia uma, que pela manhã era Joaquim Honório, à tarde, era a Escola Municipal de Natal. Depois ela virou Joaquim Honório pela manhã e João 23 à tarde e à noite. Então eu fiz o exame de admissão nessa escola municipal e, para curiosidade, eu fui o primeiro colocado do exame de admissão. Entre todos os alunos que fizeram, alunos que tinham cursado a quarta série, na época eu fiquei mais triste do que alegre, e vocês vão... porque eu tinha uma irmã que fazia a quarta série, e ela fez o exame de admissão comigo e ela não passou. E aí eu fiquei tão arrasado naquela época, eu estava tão triste, porque é aquela coisa de minha irmã que queria passar, não passou, e eu que não estava nem aí, não precisava daquilo, passei. E aí eu fui para a quinta série, e minha irmã teve que repetir a quarta série, porque essa era a realidade daquela época. Você só entrava no quinto ano se você passasse nesse vestibularzinho chamado de exame de admissão. E aí eu fui estudar no João 23, na Escola Municipal do Natal, como era na época. O quinto ano eu fiz, naquela época chamava-se... não, era quinta série, chamava-se quinta série mesmo, porque é uma confusão de série com o ano na cabeça da gente. E aí eu fiz a quinta série na Escola Municipal do Natal, e a partir do sexto, a escola mudou de nome, passou a ser João 23. Porque aí o município de Natal começou a criar escolas, e já não podia ser mais Escola Municipal de Natal. Eu lembro que era Joaquim Honório pela manhã e o João 23 à tarde, e eu estudava no João 23, fiz o sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, e daí eu segui. Eu tive um período, meu pai foi transferido, e por questões financeiras, assim, por gastos de tudo, eu fiz a minha última série de fundamental no Padre Miguelinho. Estudei no Padre Miguelinho, como eu disse, até para facilitar, porque eu morava no bairro do Alecrim, caminhando. Depois eu passei lá para a Etiferne, antiga Etiferne, depois virou Cefet, e agora IF, e fazia também o ensino médio no Pré-MEN. Eu fiz, como eu disse, era Etiferne no horário e Pré-MEN no outro. Essa minha hiperatividade me ajudou bastante com relação a isso. E aí eu fazia o Pré-MEN no que hoje é o Francisco Ivo, Escola Estadual, professor Francisco Ivo, desembarcador, professor, não lembro mais, Francisco Ivo Cavalcante. E aí eu fazia eletrotécnica lá no IF, e fazia administração de empresa no Pré-MEN, esse programa do governo, acho que era Programa de Recuperação do Ensino Médio Nacional, era algo assim, a sigla Pré-MEN, que a escola surgiu como Pré-MEN, Francisco Ivo, e depois ela ganhou o nome de Francisco Ivo, quando foi implantado o ensino profissionalizante, onde eu fiz a administração de empresa. E aí foi para chegar na universidade. E aí você fez um curso técnico em eletrotécnica, outro em administração, e decidiu fazer licenciatura. Por quê? Chegou a atuar como técnico nessas áreas técnicas? Nunca. Eu brinco, eu digo, até hoje eu morro de medo de fio elétrico. Morro de medo de eletricidade. Lógico, enriquece a gente de alguma forma, esses cursos que a gente faz. O curso de administração, ele me auxiliou bastante.
porque eu cursei várias disciplinas na área de recursos humanos e eu sempre fui muito ligado a essa área de humanidades. Então, se viu bastante. Mas eu acho que quando eu fui entrar na faculdade, eu fui buscar o quê? As minhas raízes. Eu fui buscar aqueles rabiscos e aqueles riscos que eu fazia no livro dos meus primos, nos livros de supletivo do meu pai, né? Eu não esqueço, nunca esqueci agora, tinha uma cartilhazinha, quando eu era criança, tinha uma cartilhazinha que era um garoto percorrendo a capa do livro, era um garoto percorrendo assim uma mata, um bosque, e eu me lembro que esse livro eu risquei muitos mapas dele. Então, eu acho que eu fui buscar, quando eu digo riscava os mapas, é porque eu não conseguia muito separar geografia de história quando eu era criança. Então, eu sempre achei que uma disciplina complementava a outra. E aí, eu acho que fui buscar isso, né? Natson, você cursou a ETFERN, pelo que eu estou percebendo, acho que num contexto ainda dos anos 80, né? Isso. Em meio a um cenário... Ainda, anos 70. Anos 70, né? Então, bem no cenário, dentro do contexto da ditadura militar, você percebe que isso teve algum impacto ou alguma interferência na tua formação, né, estando numa escola técnica que era federal? Olha, era incrível a diferença da escola pública para a escola técnica federal. A escola técnica federal, naquela época, era o padrão. Mas eu diria que, vamos dizer assim, o momento de ditadura, porque eu entrei na universidade com 15 anos. Então, quando eu entrei na UFRN, para fazer o curso ainda, como eu disse a vocês, Estudos Sociais, Habilitação e Geografia, eu tive meu primeiro choque com relação à ditadura militar, por causa... eu tinha entrado na universidade ainda em 84, ainda era regime militar, e eu lembro muito bem que nessa época, como eu disse a vocês, eu mudava de endereço o tempo todo, e eu tinha acabado de me mudar para a zona norte de Natal. Eu morava ali no Conjunto Panatis, eu pegava o ônibus demorava 1 hora para poder chegar no campus, e o curso de Estudos Sociais, Habilitação e Geografia, ele era os 2 turnos. Ele era um curso que era quase um polivalente. Eu pagava matérias com turmas de matemática, eu pagava matérias com turmas de história, eu pagava matérias com turmas de geografia, eu pagava com matérias com meus colegas e pagava matéria de manhã e à tarde. E eu comemorava muito longe, eu não dava tempo de almoçar, e a minha condição financeira não dava condições de eu pagar almoço todo dia. E aí a solução era comer no bandejão da universidade. E eu comia no bandejão, e para mim era um prazer, eu adorava a comida do restaurante universitário. Porém, naquela época, resolveram aumentar o preço do bandejão. E foi meu primeiro choque junto à ditadura, porque esse aumento do bandejão, do preço do bandejão, ele fez o estudante todo se mobilizar. Foi o pretexto, eu diria que foi a gota d'água, se mobilizar contra o regime militar. Eram vários fatores, mas eu com 15 anos ainda não tinha uma compreensão de contexto de ditadura. E eu comecei a descobrir a partir dali, porque os estudantes universitários, a gente está em sala de aula quando escuta, os estudantes acabaram de invadir a reitoria da UFRN. E aí era todo mundo passando nas portas das salas de aula, retirando os alunos da sala de aula para se unir a esses alunos. E lógico, lá estou eu. Lá estou eu, junto com a minha irmã estudava comigo, a minha irmã mais velha, Rosélia, ela também fazia Estudos Sociais, Habilitação, eu entrei juntamente com ela. É curioso porque ela fez depois, eu fiz História, na época ela tinha entrado em Estudos Sociais, Habilitação, História, e eu entrado em Estudos Sociais, Habilitação e Geografia. Depois a gente trocou, mas hoje ela se dedica exclusivamente à Geografia. E eu fico na ponte, Geografia e História, sempre foram 2 paixões. Então, voltando lá à questão da invasão à reitoria. E aí, lá vou eu, juntamente com a minha irmã e os outros colegas, o marido da minha irmã, que era aluno também da universidade, ele era fazer matemática, e lá vai a gente tudo para a reitoria, e a gente passava o dia dentro da reitoria. Eram centenas de alunos ocupando todos os espaços da reitoria. À noite eu ia dormir em casa, e no outro dia nós voltávamos para dentro da reitoria. E do lado de fora ali,
era soldados do Exército com fuzis, com metralhadora, cercando a reitoria e os alunos lá dentro. E eu ainda lembro que eu fui, acho que 2 dias, eu ia dormir em casa e voltava para essa ocupação da reitoria, mas alguns alunos dormiram dentro da reitoria e foi feito depois, eu não lembro bem, como eu disse, eu era muito criança, e foi aquele primeiro impacto junto à ditadura, onde os alunos negociaram com a reitoria, devolveram a reitoria, mas alguns alunos foram chamados depois a depor junto ao Exército, e etc. e tal. Mas eu diria que foi o meu primeiro contato direto de vivência com o conflito ditadura militar, foi esse. Eu não me sai da minha cabeça a imagem de estudantes dentro da reitoria e do lado de fora, soldados do Exército com armas, coisas do tipo. Então, muitas vezes a gente estava dentro da própria reitoria, porque os alunos entravam e saíam da reitoria, era um movimento grande, e muitas vezes alguém começava a falar contra o regime militar, contra a ditadura militar, e o colega dizia, olha, não fala muito porque, com certeza, tem infiltrados aqui dentro. Eles chamavam infiltrados. Devem ter pessoas do Exército, deve ter pessoas do SNI, deve ter pessoas do Serviço Secreto do governo aqui dentro, então não é bom falar, e eu ouvia muito isso. Né? Então, esse foi, vamos dizer assim, meu primeiro contato direto com a ditadura militar, ou com o regime militar, foi uma experiência prática. Né? Quando eu digo uma experiência prática, porque foi nessa invasão à reitoria, ainda dentro do sistema do regime militar. Fora isso, eu diria que era ouvir, né? Era o ouvir no dia a dia. Eu lembro que quando eu criança, eu jogava futebol numa praça, junto com alguns colegas, e essa foi uma imagem que nunca saiu da minha cabeça, para um carro preto na frente da casa desses meus 2 amigos, levaram o pai dele era da aeronáutica na época, levaram e nunca mais ninguém soube notícia desse senhor, ou pelo menos eu nunca soube, eu me mudei depois, nunca soube notícia. Eu sei que os meninos sentiam muita falta do pai nessa época, lá do regime militar. E meu pai, como militar, ele sempre dizia, olha, nem tudo se pode conversar, nem tudo se pode falar, principalmente quando tiver pessoa de fora dentro de casa. E sempre ia almoçar uma amiga da gente, e essa amiga da gente, ela fazia parte do serviço secreto, isso pelo menos era o que eu ouvia, do governo, e quando ela ia almoçar lá em casa, era um silêncio total. Era interessante, porque a gente bagunçava muito na mesa, meus irmãos, a gente bagunçava muito na mesa, mas com a presença dessa colega, era um silêncio total, porque meu pai sempre dizia, olha, gente de fora, nem tudo se pode conversar, nem tudo se pode falar, e essas foram as minhas experiências com o regime militar. Tirando isso, eu diria que eu fui um participante ativo do Direta Já. O curso de História, o curso de Geografia, eles foram fundamentais nessa minha formação. E aí, quando a Direta Já, eu ainda garoto, eu lembro que teve um grande comício das Direta Já no bairro do Alecrim, ali onde hoje é o Camelódromo, e eu participei ativamente, e eu chamava as pessoas para ir, porque a gente já começava a ter uma conscientização do que era aquilo e da mudança que o Brasil estava defendendo naquele momento. Então, eu diria que essas foram as minhas mais ativas participação dentro do regime militar. Nadson, em algum momento gerou algum receio, por exemplo, assim, do teu pai, desse movimento de ocupação, até pelo fato dele ser militar, de você estar se expondo, ou algum tipo de cuidado ou conflitos em relação a essa tua participação? E até o fato de estar fazendo um curso na área de humanas, né, que também eram cursos mais visados. Não, meu pai sempre incentivou para tudo. Meu pai e minha mãe sempre incentivaram bastante com relação às minhas decisões, eles estavam sempre apoiando positivamente. Quando ele soube da questão da invasão à reitoria, como eu disse a vocês, o primeiro dia eu estive lá, no segundo dia eu também estive lá, né, mas no terceiro dia já não fui mais. Porque eu não sei se inconscientemente, mas ou até, de verdade, eu não lembro se eles chegaram a conversar alguma coisa comigo, mas a gente, ou cansamos daquilo, a gente já se afastou e já esperou que o movimento esfriasse, e eu lembro que o movimento acho que durou 2 ou 3 dias, e foi só isso mesmo, sabe? Mas meu pai nunca chegou a dizer, não vá, você não pode. A única coisa que ele sempre dizia era, com gente de fora aqui,
é silêncio, ninguém pode falar, não é tudo que se pode conversar com pessoas de fora aqui. E eu entendia sempre isso ligado aos militares, sabe? Eu não tinha consciência do porquê não podia falar. Eu só sei que não podia falar e isso tinha uma ligação com os militares. Agora, não sei, eu não tinha consciência de que era uma questão política, mas que a gente não podia falar quando tivesse gente de fora, algo ligado aos militares. Agora, o que conscientemente eu não tinha, eu não sabia. E no curso de Geografia, né, de Estudos Sociais, depois no curso de História especificamente, você percebe que já havia, por parte dos professores, uma certa censura prévia ou não? Ou esses temas ligados à política, à sociedade, eles vinham à tona mesmo? Não. Nós ainda tínhamos até a disciplina de EPB, Estudos dos Problemas Brasileiros, que era uma verdadeira maquiagem, né, daquilo que a gente sabia, daquilo que a gente vivenciava. E era até uma coisa que eu questionava bastante. Era a informação que a gente recebia e o mundo que a gente vivia. Porque a informação que a gente recebia na disciplina de EPB era de um Brasil decorado, de um Brasil bem trabalhado. Havia, sim, um questionamentozinho por parte de um colega ou de outro, havia, sim, um questionamento. O próprio professor tentava questionar, mas o material que a gente recebia, os livros naquela época eram muito precários. Nós não tínhamos acesso à internet, o máximo era a informação do jornal, o jornal ele era censurado, e aí muitas vezes o professor levava para a gente aqueles textos que a gente tirava cópia, a gente recebia datilografados ainda, e a gente via que eram textos ainda muito maquiados, muito moldados na disciplina da EPB. E eu diria até nos primeiros textos de história econômica do Brasil, eu lembro disso. Os primeiros textos de história econômica do Brasil ainda eram muito em cima do Caio Prado Júnior, só que era aquela coisa muito cronológico, uma coisa muito dinâmico, um dinamismo muito cronológico. A reflexão passava muito longe, sabe? A reflexão em si, o questionamento passava muito longe. Eu lembro que as primeiras grandes polêmicas que eu tive em sala de aula, não eu, mas eu lembro com os colegas em sala de aula, eram nas disciplinas ministradas pela professora, foi até secretária de município, a professora Marilene Dantas. Ela foi minha professora e eu lembro que ela lecionava também nessa área e os alunos sempre polemizavam os temas, tentavam polemizar os temas, porque os professores, havia alguns professores que levavam para a polêmica, levavam ao questionamento, mas havia outros que era basicamente uma repetição didática do conteúdo. Então, eu lembro que nas aulas da professora Marilene Dantas, eu até gostava, ela na sexta-feira, apesar de ser na sexta-feira, eu até gostava porque se polemizava. Ela abria um certo espaço para que os alunos pudessem polemizar, os alunos pudessem comentar. Eu lembro desse fato positivo. Natson, em relação às discussões sobre a área da educação, você já teve isso mais presente na tua formação, nas licenciaturas que você cursou, ou era muito voltado somente à geografia ou somente à história? Não. Vejam, eu sinto falta de uma coisa hoje nos cursos da universidade. Uma disciplina chamada TAV, Técnicas Audiovisuais de Educação. Vocês não têm ideia de como essa disciplina foi importante na minha formação. Até hoje, eu utilizo positivamente, utilizo assiduamente técnicas audiovisuais de educação que eu aprendi naquela época. Porque a tecnologia ela avançou, mas as escolas elas não oferecem a estrutura tecnológica necessária. E aí, eu vou dar um exemplo a vocês. Hoje, se um estagiário vai estagiar comigo, eu digo, gente, escrevam da esquerda para a direita. E ele fica se perguntando, por que eu devo escrever da esquerda para a direita? Em outras palavras, eu divido o quadro em 2 partes, ou em 3 partes. Primeiro eu escrevo do lado do meu, eu estou de frente para o quadro, então eu escrevo primeiro do lado direito, vou para o centro, depois vou para a esquerda. Certo? Ou se eu estou de costa, da esquerda para a direita. E aí,
o estagiário me pergunta, professor, mas não é antididático? Eu digo, e isso foi uma coisa que eu aprendi com a professora de TAV. Ela dizia, se você escrever da sua esquerda para a direita, você voltado para o quadro, você vai ficar na frente do que você escreveu. Você só vai sair da frente quando for passar para a terceira divisão do quadro. E aí é curioso que eu fiquei com aquele na cabeça e comecei a usar. E sabe o que foi que eu percebi? Que em turmas de 6º ano, eu ganho 40 minutos em uma aula depois que eu passei a utilizar essa técnica. Por quê? O aluno de 6º ano, de 7º ano, ele só vai escrever quando o professor sair da frente. E aí, se eu escrevo no finalzinho do quadro, depois venho para o centro, depois venho para cá, eu terminei de escrever, já está todo livre o quadro, e ele já vai começando a escrever. E eu comecei a cronometrar isso, e eu vi que em turmas de 6º ano, eu ganho 40 minutos. Em turma de 7º ano, eu ganho de 15 a 20 minutos, se eu escrever um quadro todo. Então, foram técnicas que eu aprendi naquela época, nessa disciplina chamada TAV, Técnicas Audiovisuais de Ensino e Educação. E outras coisas, como usar o álbum seriado. Nem toda escola eu tenho tecnologia para isso. Então, álbuns seriados e portfólios, muita coisa eu aprendi nessa disciplina, que me são úteis hoje no meu dia a dia de sala de aula. Lógico que se hoje eu tivesse que dar uma disciplina de TAV, eu teria muito mais elementos, porque hoje o tecnológico auxiliaria bastante. Mas eu sinto falta disso, e como eu disse, eu sou um eterno estudante. Eu termino uma graduação, faço outra, termino outra, faço outra, estou em especialização, estou em mestrado, estou em doutorado, estou fazendo 1000 coisas, e eu sinto falta disso. Porque muitas vezes o aluno chega lá, o estagiário, né, ele vai trabalhar conosco, e ele não tem o domínio das técnicas. Eu, pelo menos, de verdade, muito eu descobri no dia a dia, mas muito eu aprendi nessa disciplina de TAV, e eu acho que deveria ter um resgate dessa disciplina. Sabe, o Departamento de Educação deveria, ou mesmo as reitorias, deveriam implantar, retornar essa disciplina. Gente, isso é preparação. Isso é preparação prática para o professor. Que técnico, hoje não é todo professor, e aí eu recebo estagiários e estagiários, tem estagiários que chegam para trabalhar comigo, estagiários de História, de Geografia e de outras áreas que chegam para trabalhar comigo, que dominam todas as técnicas de informática. Mas se você for perguntar, se ele não tiver o equipamento informatizado para trabalhar, ele não sabe. Ele não tem as técnicas naturais, aquelas técnicas do improviso, aquelas técnicas que eu aprendi lá em TAV. Então, sala de aula hoje, eu diria que ela é a informatização e o improviso. E outra coisa que eu aprendi também no TAV foi o famoso plano B. Eu raramente tive que improvisar do zero, porque na TAV a professora sempre dizia, prepare o plano B, prepare o plano B. E até hoje, eu tenho me dado muito bem com o plano B debaixo do meu braço. Ou seja, eu tenho minha aula preparada com meu equipamento eletrônico, mas se faltar energia, se o computador não lê meu pendrive, se acontecer alguma coisa ligada à informatização, eu tenho um plano B tradicional. Então, eu acho que seria muito importante o resgate dessa disciplina de TAV dentro desse contexto, sabe? Eu acho que aí, hoje em dia, eu me dou muito bem com relação a essa articulação tecnológica e tradicional. Apesar de toda a tecnologia, o tradicional me é muito útil, e eu agradeço lá a disciplina de TAV. Nadson, você já teve contato com a sala de aula desde bem pequeno, com teu pai, né, indo acompanhá-lo e tudo mais, depois na escola em si, mas Nadson, como professor, quando é que você começa a assumir uma sala de aula, né, e já atuando como professor responsável ou em situação de estágio?
eu diria que minha primeira situação como professor, ela foi muito hilária, porque minha primeira situação como professor, eu tinha 17 anos. Eu fui estagiar numa escola chamada Luiz Antônio, aqui em Candelária. E a turma que me deram para eu estagiar, as turmas que me deram era a turma de pré-vestibulando, de terceira série. E aí o curioso é que eu era o mais novo da sala. Esse era o curioso. Ou seja, eu, professor, eu era mais novo, porque o aluno mais novo ele tinha 17 anos e 11 meses, eu tinha 17 anos e 7 meses por aí. Eu lembro bem porque esse aluno mais novo se tornou muito amigo meu, porque era a única pessoa com quem eu me identificava em termos de idade. Eu tinha alunos com 26, 23, 25 anos de idade, e eu cheguei lá com 17 anos. E aí é hilário isso, porque falei com a diretora, falei com a coordenadora, eu disse, a sua sala de aula é aquela. E nem sequer me acompanhou para a sala de aula. Essa sala de aula é aquela. E aí eu pensei comigo, gente, eu estou com a caderneta aqui debaixo do braço, eles vão saber que eu sou professor. E me dirigi para a sala de aula. E aí eu disse, pessoal, vamos entrar? E aí alguns alunos entraram, outros não entraram. Disse, cadê o professor? Cadê o professor? E aí eu disse, eu sou professor. E aí eles disseram, você não pode ser o professor, você é um menino e tal. E aí eu mostrei a caderneta, eu digo, olha aqui, comecei a brincar, mostrei a caderneta com o meu nome. E aí nós começamos, e foi uma relação muito boa, eu diria que foi uma experiência muito boa, porque a minha faixa etária, se naquele momento eu tinha muito receio, eu digo, gente, como é que eu vou impor respeito a um pessoal mais velho do que eu? Mas foi muito positivo, e eu fui basicamente cobrir o final do ano, eles estavam sem professor, né, era geografia, eles estavam sem professor de geografia, e eu entrei, dei os 3 últimos meses, 3 meses e meio, para encerrar o ano na turma de geografia com eles, e foi muito positivo. E até hoje eu ainda tenho contato com esse Júnior, porque, como eu disse, ele era a única pessoa da minha idade, e eu peguei amizade com ele. Ele hoje tem uma sorveteria aqui no bairro de Candelária, por ali naquela região, e até hoje eu tenho contato com ele graças a essa experiência, que foi positiva, eu diria que foi positiva. Depois disso, eu passei a trabalhar em outras profissões, me afastei um pouquinho de sala de aula, passei alguns anos fora de sala de aula, e fiz concurso para a Prefeitura Municipal de Natal, onde até hoje eu estou, né, faz 30 anos que eu estou na Prefeitura Municipal de Natal como professor, passei por várias escolas, trabalhei no Irmã Arcângela, lá no bairro de Igapó, que foi uma grande escola para mim. Quando eu digo que foi uma grande escola, porque cada escola para mim é uma realidade social, a gente sabe que o social interfere no nosso planejamento, interfere nas nossas aulas, e eu diria que foi onde eu cresci como professor. Levado pela minha hiperatividade, eu sempre pensei educação como transmissão de conhecimento, livro e atividades extras. Eu nunca fui aquele professor de transmitir avaliação, não. Eu sempre fiz, desde que eu me entendo como professor, eu sempre intercalei avaliações escritas com avaliações contínuas e aula de campo. Então, a minha vida toda eu trabalhei com aula de campo, eu criava feiras de cultura, eu criava gincanas, eu criava 1000 coisas para tirar meu aluno de dentro de sala de aula, e sempre tive uma excelente relação, e eu pude desenvolver tudo isso lá no Irmã Arcângela. Depois eu passei por 2 outras escolas, o Mário Lira, na 6, com a Antônio Basílio, eu acho, e também Ferreira Itajubá, no bairro das Quintas. Depois disso, como eu moro aqui na Zona Sul, eu comecei a puxar cada vez mais o endereço à medida que eu podia. Fui para o Ulisses de Góes, Nova Descoberta, onde eu passei 12 anos, e eu estou numa escola, eu me considero bastante feliz lá, que é o Juvenal Lamartine. Fica ali atrás da Bernardo Vieira, ali atrás da loja Verona, com a 4. É uma escola onde a direção é muito atuante, e a gente vive um momento de pandemia forte, mas eu diria que eu sou bastante feliz nessa escola que eu estou agora.
Nadson, o que que lhe motivou a buscar fazer jornalismo? Você fez as licenciaturas, depois foi para fazer jornalismo, né, com habilitações diferentes, inclusive. O que Nadson buscava naquele momento? Eu passei por muita coisa. Meus pais, cada um queria um curso diferente. Meu pai, cada um queria queria um doutor, um queria uma coisa e outra, e eu saí mudando de curso. Eu lembro que nesse faz uma coisa, faz outra, eu fazia uma especialização, e eu fiz uma especialização na área de história da, na época não era nem especialização, era um curso de extensão na área de história da arte. Eu fiz e eu me apaixonei por artes. E aí eu disse, gente, eu tenho que fazer artes, graduação de artes. E lá vou eu fazer, naquela época se chamava Educação Artística, Habilitação Artes Plásticas. E eu fui fazer esse curso de Educação Artística, Habilitação Artes Plásticas, e me apaixonei loucamente por artes, e comecei a comprar livro de História da Arte, foi onde eu me meti na História da Arte, comecei a comprar livro de História da Arte, a partir de Graça Proença, e comecei a comprar coleção de História da Arte, e fui, como eu disse, fazendo uma coisa, fazendo outra, entrei no curso de odontologia, e era uma loucura, e aí eu entrei no mestrado. Quando eu entrei no mestrado, eu senti uma dificuldade enorme com leitura. Eu disse, gente, eu não sei ler, eu não sei escrever. Lógico que eu estava falando na perfeição, e eu tinha muita necessidade de aprender a ler e a escrever. Quando eu digo aprender a ler e escrever, artigos, ler e escrever textos científicos. E aí eu digo, gente, será que eu vou aprender isso no curso de jornalismo, de comunicação? E aí eu entrei no curso de jornalismo, de comunicação. Depois de jornalismo, foi na época que eu entrei no doutorado, e aí eu já tinha entrado no curso de radialismo para complementar o curso de jornalismo. Comecei a fazer o curso de radialismo, tranquei, fui fazer o doutorado depois que eu terminei radialismo. E foi por aí. Eu acho que o que fez eu me meter nessa área de comunicação foi essa necessidade de aprender a ler e escrever. Deixa eu só fazer um comentário aqui que é interessante. Nessa minha trajetória, eu sempre tive uma companheira. E é interessante porque, quando eu digo a companheira, é Titina Medeiros, essa que é a atriz da Globo. É curioso porque Titina, ela era minha aluna da terceira série. Ela era minha aluna da terceira série na escola aqui de Natal. E quando ela era minha aluna, ela já fazia teatro, e a gente conversava muito a respeito de teatro, eu sempre tive muita curiosidade. Foi nessa época que eu estava envolvido com arte, e aí eu estava tentando descobrir a arte, estava fazendo esse curso de História da Arte, e eu queria aprender sobre arte e conversava muito com Titina. Quando eu entro no curso de Educação Artística, quem é que está lá? Titina Medeiros. Então, a gente começou ela não fazia o mesmo semestre que eu, já estava lá dentro quando ela entrou, mas foi uma companheira também lá dentro. A gente se encontrava nos corredores e conversava, e aí, quando eu resolvi fazer comunicação, eu fiz vestibular para comunicação, aquela coisa toda, e ela também fez sem avisar, que a gente não tinha falado que ia fazer. E eu fui fazer o curso de comunicação, e eu fiz o curso de jornalismo todinho, como companheira de sala ela, e para mim isso foi prazeroso, porque foi uma aluna que passou a vivenciar comigo a experiência de colega de sala de aula, e que me ajudou muito também, né, porque ela era uma grande conhecedora do teatro, e aí a gente trocava ideias, e eu acho interessante destacar isso, a questão de aluna para companheira de sala de aula, e até hoje nós somos amigos, de vez em quando a gente fofoca e faz esse tipo de coisa, e se ajudam uns aos outros. Que maravilha. São muitas trajetórias que se cruzam, né, nesse nosso caminhar. É um círculo. Nadson, aí você passa para a Prefeitura de Natal, começa a sua trajetória na Prefeitura, mas simultaneamente também atuando em outros lugares, né? Isso. Você foi para a rede estadual, você também é professor da rede estadual, né? Hoje em dia sou. Depois eu fiz concurso, já bem depois, para a rede estadual. Eu entrei na rede estadual depois que eu já saí lá da UF, aí fui para a rede estadual, que tem mais espaço, né? Eu tive, durante 8 anos, eu lecionei lá na UF, em vários cursos ali, em várias áreas,
talvez devido a essa minha questão polivalente, entre aspas, de ter feito vários cursos, eu já dei aula de tudo, né? E aí eu entrei no departamento de História, passei a trabalhar no departamento de História, trabalhei 4 anos no departamento de História ali, saí, fiz a questão do doutorado, depois eu voltei lá para a questão do departamento de História, e estou seguindo minha vida. Durante o departamento de História, eu dei aula ali em Educação Artística, Biblioteconomia, Economia, Turismo, Geografia. Os cursos que eu dei aula mais tempo foi ali História com a eterna Aurinete, né? Eu diria que a Auri que ainda continua. A Aurinete saía da chefia de departamento para a chefia de coordenação, chefia de coordenação para a chefia de departamento. Maravilhosa, né? E aí, tudo isso é muito rico para a gente, né? Tudo isso é muito rico, é muito válido, como crescimento, como professor e de aprendizado, de troca de conhecimento. Você passou por diferentes redes de ensino, diferentes níveis também, né? Diferentes etapas. Uhum. Nessa trajetória toda, o que você acha, quais foram os principais desafios que Nadson enfrentou enquanto professor, enquanto pessoa? O que nessa trajetória desses 30 anos mais te pôs em xeque? Eu diria que foi alunos com necessidades especiais. Por quê? Eu vou ser bastante sincero a vocês. Eu tenho 30 anos de sala de aula. Eu digo nunca, porque nunca recebi preparação adequada para tratar com esse tipo de aluno. Eu sempre recebi, vou usar um termo aqui entre aspas, gambiarras. Por quê? Vamos fazer um curso para orientar vocês como tratar com alunos de necessidades especiais. 2 horas. 2 dias. Vamos aprender Libras. Espera aí, Libras é uma língua. Ninguém aprende uma língua em 2 horas, em 4 horas, em 2 dias. Ninguém aprende como tratar necessidades especiais. Então, todos os cursos, todos, eu digo sem medo, todos, rede estadual, rede municipal, nenhum me deu 10% da aprendizada que eu tive na prática. Porque sofri muito. Eu lembro dos primeiros alunos com necessidades especiais que entraram nas minhas salas de aula, eu não tinha a mínima noção como tratá-los. Eu lembro de uma vez que eu fui procurar um ortopedista porque eu vivia com dores nos braços. Eu estava dando aula numa escola e eu tinha um aluno que ele era surdo. E aí, eu disse, eu nunca tinha recebido preparação nenhuma como tratar um aluno com deficiência auditiva. E eu procurando fazer o que era melhor para ele, eu passava a aula gesticulando e fazendo gestos, subindo os braços e descendo, e eu passava a aula. E aí depois começou a me aparecer dor nos braços, eu não sabia o que era, e o médico disse, é isso. E o pior, esse aluno, esse surdo, ele só fazia rir. Eu fazia 1000 gestos para ele, ele só fazia rir porque ele não estava entendendo o que eu estava fazendo. Mas eu estava procurando dar o melhor de mim, eu procurava gesticular, e eu ia falar da terra e fazia uma bola, e eu ia falar do Brasil, eu fazia o mapa do Brasil com o dedo, e assim por diante. Como eu disse, eu acho que foi a maior frustração que eu tive como professor até hoje, não saber tratar corretamente esse tipo de aluno. E olha que hoje eu tenho cerca de 15 alunos com necessidades especiais. E se você me perguntar, você se considera preparado? Não. Eu não sei Libras, eu mal sei algumas letras do alfabeto de Libras, e aí é onde eu tento mostrar para eles alguma coisa, certo? Eu não sei como lidar com um aluno que passa a aula toda. Eu já tive isso há 4 anos atrás. Eu tinha um aluno que ele passava a aula toda correndo dentro da sala de aula. Quando ele cansava muito, que ninguém suportava mais, pedia para alguém da coordenação, alguém da sala de alunos especiais, tirar ele da sala de aula,
Porque aquele detalhe, querem fazer inclusão, e aí eu acho a inclusão altamente positiva. Eu aprovo diretamente a inclusão. Agora, eu aprovo a inclusão. Eu não aprovo jogar-se um aluno deficiente dentro de sala de aula. Sabe? Eu não aprovo jogar-se um aluno com necessidades especiais dentro da sala de aula se o professor não sabe lidar com ele. Eu não aprovo a inclusão de alunos jogados dentro de sala de aula quando existem necessidades especiais e necessidades especiais. Sabe? Então, eu acho que a minha maior frustração como professor é exatamente essa, é não saber como lidar e não ter recebido nenhum tipo de preparação adequada para isso. Na tua fala, Nadson, você sinaliza bem, marca bem essa importância da formação continuada, né, voltada especificamente para as necessidades educacionais especiais. Mas pensando de uma forma ampla na docência, você considera que teve formações continuadas que foram relevantes, eu digo, dentro do ambiente da escola, dentro das redes de educação, houve esse acompanhamento, né, ou orientações, as demandas dos professores eram ouvidas no sentido de trazer formações continuadas que eram, né, necessárias, que vocês consideravam necessárias? São dois mundos, Estado e município. No Estado, não. Eu sou professor do Estado vai 19 anos. Eu nunca tive, mais uma vez repito, nunca tive uma formação continuada que me completasse, que me preenchesse. Nunca. Eu diria que todas as formações que eu tive no Estado foram frustrantes. Nunca tive. São reuniões periódicas, raras, onde se discute muito mais elementos pedagógicos do que práticos de sala de aula. Eu preciso de praticidade, eu preciso de elementos que me formem para trabalhar no meu dia a dia, e no Estado eu nunca recebi isso. Em compensação, no município, faz aproximadamente uns 5 anos que a formação continuada do município merece aplauso, sabe? Pelo menos a formação continuada de História e Geografia é excelente. Eu estou aqui, eu parabenizo eles aonde eu chegar, porque é excelente. Se discute tecnologia, se discute problemas de sala de aula, se traz questionamentos, reflexões críticas na área de História, na área de Geografia. Eu acho que eles foram muito felizes na hora que uniram História com Geografia, porque uma disciplina complementa a outra, e é muito válido. Muitas técnicas que eu uso em sala de aula, aprendi lá, principalmente ligada à informatização, nesse período de pandemia, foi sensacional. Sabe, a gente recebeu uma preparação muito coerente, muito boa, nós trocamos muitas informações, e eu diria que isso é fundamental. Eu levei experiências minhas para os colegas levaram experiências deles para mim, e foi excelente esse tipo de troca de informação, excelente. Além do esforço, eu diria do esforço da equipe de coordenação, porque nem tudo eles são formados, apropriados para isso, mas eles traziam convidados, traziam pessoas técnicas para falar, e eu acho que merece aplauso a formação continuada da Prefeitura Municipal de Natal desse jeito. As escolas particulares, eu também trabalho em escolas particulares, não recebi, certo? As escolas particulares, pelo menos as que eu trabalhei, as que eu trabalho, eu diria que as formações são, eles parte da premissa de que o professor já está pronto. A escola particular já parte da premissa que o professor já está pronto. Eu nunca tive uma preparação na escola particular. Tem aquele primeiro dia do ano letivo, que se cumpre, que é uma repetição de vários anos, e aí eu faço uma crítica à área de pedagogia. Os professores de formação de pedagogia, daqueles encontros iniciais, necessitam fazer uma formação pedagógica, sabe? Fazer uma formação que eu digo, trazer novidades, porque eu sou professor há 30 anos e as coisas, a cada ano é praticamente a mesma coisa, muda muito pouco. Então, eu acho que precisa se fazer isso aí. Eu não vejo muita diferença da escola particular para a escola do Estado, mas o município, eu diria que está de parabéns. Nadson, são
3 décadas de sala de aula, 3 décadas trabalhando com o ensino de história. Quais são as principais transformações que você acha que aconteceu no ensino de história? Ou você não percebe de forma tão clara que houve essas transformações? Claro, teve. Eu diria que eu tive primeiro, como professor, eu tive aquele... Meu primeiro momento como professor foi um professor tradicional. Eu acho que aquele professor meu, lá de geografia, do Luiz Antônio, aquele professor que dava aula de História e Geografia lá no Irmão Arcanjo, lá no Igapó, eu era um professor tradicional. Eu diria que teve esse primeiro momento. E eu diria que eu tive um segundo momento na minha vida, foi a partir dos anos 90, quando eu assumi, eu fui trabalhar numa escola particular aqui de Natal, e eu quando já tinha terminado o regime militar, já tem passado alguns anos, e os novos livros de história chegavam com a nova cara da história. Então, nós tínhamos aquele momento história crítica do Brasil, história crítica geral, história crítica da nação brasileira. Esses eram os temas dos livros de história. E eu diria que foi a fase mais feliz da história, onde eu diria que eu fui um professor crítico, reflexivo, levava essa criticidade ao meu aluno, absorvia pensamentos críticos dele. Eu diria que havia uma interação muito grande, foi os anos 90, eu acho que foi o melhor momento meu como professor, onde eu vi essa parte da crítica, da história crítica, e era uma troca muito forte. Foi quando surgiu autores como Mário Schmidt, com aqueles livros dele bastante reflexivos, e eu acho que foi o meu melhor momento como professor de história, certo? E eu diria que sempre permaneci com essa linha, eu sempre tratei a história muito íntima com a realidade do meu aluno, a realidade social dele, eu sempre tratei dessa forma. Eu sou um professor que eu levo meu aluno, eu viajo com meu aluno onde eu posso, se eu tenho condições, nem que eu crie uma caminhada pelo bairro, já fiz muito isso, de pegar, tirar meu aluno da própria sala de aula, caminhar pelo bairro, fazendo uma reflexão crítica, histórica da realidade social dele. Até isso eu faço. Mas, eu diria que eu tenho um terceiro momento. O hoje. O meu hoje, ele é preocupante. Ele é preocupante na hora que eu estou vendo a implantação de um novo ensino médio, e eu estou altamente frustrado quando a direção da escola chega e diz: os professores da área de humanas vão se reunir para escolher o novo livro, e eu passo a analisar, e a cada livro que eu abro, eu me decepciono cada vez mais. Eu estou vendo livros didáticos com a visão tradicional, pouco reflexiva, conteúdos críticos sendo retirados dos livros, conteúdos importantes para a formação do homem sendo retirados dos livros de história. Então, eu não estou vivendo ainda esse momento, mas já estou bastante preocupado. Então, são 3 momentos meus, 3 momentos que eu vivi dentro desse processo evolutivo da história. Aquele momento do professor tradicional, ainda saindo do regime da ditadura militar, um momento de história crítica, onde eu busquei integrar meu aluno socialmente a essa história, e esse momento de preocupação com a história que está para vir, talvez, o próximo ano. Que é muito preocupante, né? Acho que a sua preocupação passa por todos nós, porque a gente vai vendo que é um projeto de poder se estabelecendo, né? Não é gratuito quando, né, a ditadura tenta reduzir o espaço que história e geografia tinha, filosofia, sociologia, e agora, novamente, a gente tem esse cerceamento do conhecimento histórico, né? E mistura tudo, quando você vai ver, parece que tem muito pouco de tudo, né? Não consegue adensar. Você falou uma coisa, Nadson, que me chamou muita atenção, que é sobre as aulas de campo. Inclusive, eu fui também a uma aula de campo sua, quando fui sua aluna, né? Que foi lá para Parelhas. Por que Nadson sempre buscou esse procedimento metodológico, que é trabalhar com a história do meio, com a aula de campo? Eu acho que é um grande complemento, sabe? Nem tudo eu consigo passar através da minha exposição oral, nem tudo um livro didático consegue passar também através das suas letras, das suas imagens. Eu acho que é importante esse complemento para a formação do aluno, para a aprendizagem do aluno,
para a integração do aluno como aluno junto aos demais, e eu diria que principalmente na memória. Eu acho que a memória das aulas de campo, elas são muito marcantes. Eu tenho alunos que vivenciaram a aula de campo comigo há 25 anos atrás. E aí ele chega para mim e diz, Natson, até hoje eu lembro até das suas falas. Eu lembro de cada imagem que eu vejo. Então, eu acho que isso é importante, sabe? Nessa formação da memória de cada um ali. Então, eu vejo essa experiência da aula de campo, essa experiência da prática, e aí eu diria que eu não sou só um professor de aula de campo, mas um professor de prática. Meus exemplos históricos em sala de aula, eu faço da forma mais prática possível para que ele possa aprender e conhecer. Mas eu diria que nas aulas de campo, essa questão da formação da memória é o mais importante. É verdade, não tem como a gente ir para uma aula de campo e não ter registros daquele momento, né? Uhum. Natson, eu fiquei curiosa em relação a uma questão. Você passa bastante tempo na sala de aula, e a gestão? Em algum momento você assumiu funções na gestão ou não assumiu? Foi uma escolha sua? Não, foi uma escolha minha. Já fui convidado várias vezes. Inclusive agora, mesmo tem um pessoal de uma escola que sempre vai ser diretor, vai ser... Não, eu acho que eu nasci professor. Eu diria isso, né? Eu me sinto professor e eu acho que eu tenho muito mais a colaborar com eles dentro de sala de aula do que como na gestão. Eu sou aquele professor que perturba a gestão também, sabe? Eu mando mensagem pelo WhatsApp, eu ligo, eu tento dar minha opinião, isso eu faço muito. Tem gestores que até muitas vezes se incomodam com essa minha opinião, porque cada um tem sua forma de administrar. Mas eu sempre tento colaborar de alguma forma, sabe? Eu sempre tento mostrar, pelo menos dar minha opinião a favor ou pensando contra, pensando diferente daqueles que estão na gestão. Mas nunca assumi gestão, não. Aliás, já assumi gestão, sim, de eventos ligados à educação. Eu fui presidente do Congresso Científico de uma faculdade particular aqui de Natal por 8 anos, depois eu fui presidente de Congresso Científico também, de uma segunda faculdade, e estou agora sendo presidente do Congresso Científico de uma terceira faculdade, além de ser editor de uma revista científica. Então, eu diria que foram as áreas onde eu fiz o papel mais gestor, foram essas. O que motivou e ainda motiva a Natson a continuar na educação? O brilho dos olhos, sabe? Nada se paga o brilho dos olhos. Eu diria que muitas vezes eu me sinto muito feliz, eu saio gratificado. Essa semana mesmo eu saí gratificado de sala de aula. A gente está voltando à rotina da aula presencial e eu senti a falta disso. Do prazer que o aluno tem, muitas vezes, de fazer um comentário, muitas vezes de responder algo que a gente pergunta, porque eu sou o tipo de professor que eu pergunto o tempo todo, eu estou sempre interagindo com o meu aluno, e aí, de ouvir a opinião dele, então esse brilho dos olhos, o sorriso no rosto, sabe? O sorriso no rosto de um aluno, quando você dá um sinal de positivo para algo que ele falou, é fantástico. Então, eu acho que isso aí gratifica, sabe? Isso gratifica. Ver que ele... Eu digo que são 2 momentos. Esse sorriso no rosto, o brilho dos olhos, e quando eu saio da sala de aula, que eu digo, respiro, e aí eu digo, eles aprenderam, sabe? Isso já... porque a gente sabe quando a aula rendeu e quando uma aula não rendeu, porque existem N fatores. Muitas vezes eu preparo uma aula que ela está teoricamente perfeita e eu saio de sala de aula e digo, gente, ela não rendeu, porque os alunos estão preocupados com alguma coisa, ou porque algo na sala de aula aconteceu que desviou, ou porque o momento não é o momento adequado, mas é gratificante quando a gente sai, de verdade, eu me sinto assim, quando eu saio de sala de aula, eu respiro e digo, gente, rendeu a aula foi bem, eles aprenderam. E a gente sabe, pelo sorriso dele, pelo brilho do olhar, por tudo isso que a aula rendeu, que eles aprenderam e que aquilo não vai sair mais da cabecinha deles.
Isso, para mim, é fundamental. E como foi ensinar, ou ainda está sendo ensinar, sem ver esses olhos, no ensino remoto emergencial? Para mim foi triste, porque eu sinto necessidade disso, sabe? É triste. Eu tentei improvisar de todas as formas possíveis. Eu tentava fazer uma brincadeira, tentava chamá-los a atenção, porque a gente sabe que nem todo mundo está ali. A gente sabe que parte deles está com o celular aberto, porque a mãe obriga, mas que ele não está presente ali. Está só o rostinho dele, a fotografia dele presente naquela imagem. Então, eu me sentia muito triste, porque eu percebia que alguns estavam ali focados na minha aula, outros não estavam. Eu tentava sempre improvisar. Eu chegava até, um exemplo, eu tentei utilizar nessas aulas remotas, mesclar. Quando eu digo, eu não seguia a sequência do livro, eu tinha que trabalhar aquela parte da introdução ao estudo da história. O que é história com H, o que é história com fontes históricas, tudo isso eu comecei a mesclar. Um exemplo, no 6º ano eu tinha que trabalhar Mesopotâmia, Egito, e aí vai por aí. E aí o que eu fazia? Eu comecei a mesclar. Todos os dias eu trabalhava o assunto que deveria ser trabalhado, exemplo, Mesopotâmia, caldeus, cada povo daquele, Amoritas e tal, e ao final da aula era o momento que todo mundo se ligava e dizia, gente, hoje nós vamos, agora chegou o momento, história com E. História com a letra E. E aí eles já sabiam que era a hora que eu ia contar uma lenda urbana. Era o momento em que eu ia contar a lenda de Extremóis. Era o momento que eu ia contar a lenda da Lagoa do Bonfim. Eu tenho uma série de lendas coletadas, isso me ajuda muito. E aí eu terminava de falar de caldeus e eu dizia, olha, eu só vou contar agora, e eu comecei a utilizar da técnica que hoje nós só teremos história com E, que era o momento que eu chamava história com E, se vocês me responderem as perguntas sobre a aula de hoje. Então eu dizia, quem inventou o primeiro código de leis escritas? E aí eles gritavam, Hammurabi! Porque eles estavam loucos para ouvir o momento história com E. Que povo foi conhecido por serem violentos? Povos mesopotâmicos foi conhecido pela violência, povos guerreiros, e eles gritavam, assírios, assírios, e começavam a gritar, porque eles estavam loucos para assistir, para ouvir a história com E. E aí eu contava a história do padre sem cabeça, em outra aula eu contava a história, e foi assim que eu consegui levar minhas aulas em EAD. Tentando, lógico que cada faixa etária tem uma técnica, e aí cabe ao professor descobrir pela própria turma, porque as turmas, elas, nem todo 6º ano é 6º ano, nem todo 7º ano é 7º ano, e aí a gente tem que usar técnicas diferentes, e são essas técnicas que a gente usa e que conseguem fazer com que a nossa aula ela flua, apesar de estar sem poder ver o brilho dos olhos deles. Como é que foi esse movimento, então, de retorno? O que Nadson sentiu quando voltou à sala de aula presencial? Medo. Eu ainda acho que o aluno está com medo. Eu diria que metade dos alunos estão com medo e a outra metade está nem aí. Eu estou vendo assim, falta o meio termo, certo? Alguns alunos estão muito receosos, não querem nem sair da carteira, têm medo de estar pegando no corrimão. Então, eu vejo isso, sabe? Eu tenho um exemplo. Tem alunos que, se eu esqueci minha caneta, e aí eu, subconsciente, cheguei para o aluno, me empresta sua caneta, peguei a caneta dele. Eu usei a caneta dele, eu fui devolver a caneta a ele. Ele ficou olhando para a minha mão como que ele diz, eu pego ou eu não pego. E aí, na mesma hora, eu recuei, peguei o álcool, que na sala tem um tubozinho de álcool, peguei o álcool, passei na caneta, devolvi para ele, ele recebeu. Então, nós temos esse aluno que está com receio, e temos aquele outro que está nem aí, que está beijando na boca aqui, beijando na boca ali, beija na boca de um coleguinha aqui, beija na boca do outro ali, parece que nada está diferente, está tudo normal, entendeu? Então, eu vejo isso. E para a gente tá sendo difícil, porque eu tenho que estar chamando a atenção desses alunos que estão muito soltos, que podem ser vetores da Covid, sem atemorizar mais ainda aquele que está receoso, sabe? Porque ele tem que ser muito hábil nesse ponto.
Porque eu tenho que chamar a atenção daquele que está muito solto, aquele que roda a sala todinha, que parece que está tudo normal, sem assustar aquele que está receoso, que está ainda redundante quanto à participação, a tudo isso. Então, mas eu estou percebendo que eles estão se soltando, eu acho que está começando a cair a ficha daquele momento mediador, do equilíbrio, sabe? Eu acho que está começando a cair a ficha do equilíbrio. Natson, já passando para o nosso encerramento desse momento, eu queria que você fizesse um balanço assim, da sua carreira até aqui. Como é que Natson avalia a sua trajetória docente e quais são as perspectivas futuras do professor Natson? Eu avalio positivamente. Eu avalio positivamente porque eu diria que eu posso reduzir isso em alguns exemplos. Eu reduzo isso, a minha carreira acadêmica, eu entrei no Valfredo Gugel com a minha mãe precisando demais ser atendida, e eu corria para um, corria para o outro, e não ouvi a resposta de ninguém, uma mão tocou no meu ombro e disse: professor, o que é que você está fazendo aqui? E era uma aluna minha de 22 anos atrás, que trabalhava no Valfredo Gugel, era enfermeira do Valfredo Gugel, e pegou a minha mãe e levou. Eu posso reduzir minha carreira na hora que eu entro em sala de aula, melhor, na hora que eu chego numa sala de professores de uma das escolas que eu trabalho. Eu tenho uma escola que eu trabalho que tem 52 professores, e 17 foram meus alunos. Seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja na faculdade, 17 deles foram meus alunos. Então, eu me sinto gratificado nessa hora. Eu me sinto gratificado nessa hora que eu disse a você que o aluno, ele olha para mim e sorri. Se ele está com máscara, o olhinho dele está sorrindo, e eu tenho certeza que ele aprendeu aquilo que foi dado em sala de aula. Então, eu me sinto gratificado nessas horas, sabe? Eu sou feliz dando aula, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu acho que o importante para mim nesse momento é saber que eu estou deixando um pedacinho de mim em cada um desses, sabe? Então eu deixo um pedacinho de mim em cada aluno desse, ou na hora que a menina colocou a mão no meu ombro, eu sei que eu estava também em parte dela naquele momento. Então eu acho que nessas horas eu me sinto gratificado como professor. Repito, eu não estou professor, eu sou professor e eu me sinto assim. Com relação a futuro, daqui a alguns anos, eu sei que eu estou me aposentando do município, daqui a alguns anos já estarei me aposentando do município, mas enquanto eu tiver fala, enquanto eu tenho um projeto que quando eu não tiver mais, já não for mais aceito em sala de aula, eu serei professor virtual. O projeto meu é de criar uma escola virtual para alunos carentes. Eu sou muito altruísta, eu estou sempre fazendo campanha de arrecadação donativa, eu estou sempre ajudando a quem precisa, e é um projeto meu de montar uma escola virtual para alunos carentes que queiram aprender, não importa o que, nem do que. Se eu puder formar para vestibulares, eu vou formar, se eu puder formar para concurso, eu vou formar, nem que seja que eu vá contar histórias de lendas urbanas pela internet, isso eu vou fazer e vou continuar fazendo. Com relação à formação, eu estou terminando mais uma MBA agora, e já estou pensando qual é o curso que eu vou fazer, que eu preciso estar estudando. Mas uma coisa que eu tenho certeza é essa, que eu vou continuar dando aula, eu vou continuar contando minhas histórias, se não presencialmente, mas virtualmente, se eu pretendo sim. Obrigada, Natson. A gente aprende sempre que lhe ouve, né? Seja em sala de aula, seja numa entrevista, né? Maria Eduarda, você gostaria de fazer alguma colocação, algum comentário ao professor Natson? Fique à vontade. Não, super, assim, encantada, né, com a fala do professor Natson. Também queria agradecer muito a sua disponibilidade, né? Lhe conheci na outra pesquisa e sempre muito solícito, disponível, né, a ajudar também aqueles que estão começando. E com certeza aprendi muito, assim, nessa manhã, né, com a sua experiência. E te desejo tudo de bom na sua carreira. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. Para mim foi um desabafo, né? Muito válido.
E estou feliz de estar aqui. Muito obrigado a vocês. Que bom, Nath. Se você quiser colocar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, eu estou só dizer para vocês que estou à disposição quando precisarem de mim, em qualquer lugar, seja para uma palestra, seja para uma dica, seja para uma orientação, a gente está disponível tranquilamente. É só chamar que a gente...